Muito obrigado a todos por se juntarem a nós nesta conversa. De certo modo, esta é a segunda conversa de um ciclo que chamamos Arquipélago. Arquipélago por ir buscar um pouco aquilo que é a natureza de um território insular, que são várias individualidades que trabalham para uma identidade conjunta. E que respeitam essa individualidade. O que nós pretendíamos e pretendemos neste ciclo tem muito a ver com um espaço de diálogo aberto, e totalmente, sabe, fosse transversal a várias áreas, interdisciplinar, que nos permitisse, chegou, que nos permitisse conseguir aprender também com outras realidades, que isto é, no fundo, também o cerne do projeto de identidades. Era muito sobre como é que podemos discutir esta coexistência, que, por um lado, se nós queríamos uma situação mais física e tínhamos planeado alguns encontros mais físicos, a situação da pandemia também afetou esta programação que tínhamos, então tivemos que abraçar a realidade, que por um lado não é uma tentativa de naturalizar, mas de tentar tirar o máximo proveito dela, e neste caso só assim é possível termos pessoas em Maputo, em São Paulo, em Berlim, em Glasgow, no Porto, e acho que é a partir daí que conseguimos criar uma plataforma de diálogo interessante para discutir estas várias realidades. E agradeço muito ter feito o convite aos nossos convidados, que ela vai já introduzir de seguida, e que, pronto, vai haver espaço para diálogo e para intervenções, sintam-se à vontade também para entrar a qualquer momento. Acho que agora passava a palavra à Luciana para introduzir um bocadinho mais desta conversa. Boa tarde a todas e todos. Agradeço muito às companheiras do MST e ao Jean por participar dessa conversa. Peço desculpas porque eu tive algumas dificuldades, a gente também está aprendendo a entrar nesses sistemas, né? Bom, o convite foi feito para que, nesse espaço que a gente tem do Grupo Identidades, a gente possa dialogar com as mais diversas realidades distintas nesse tempo de pandemia e o que acontece e o que nos afeta nesses tempos, né? E principalmente essas três pessoas, que é uma alegria tê-las aqui, porque elas, além de, né, estarem passando por esse momento, também são pessoas que fazem parte de movimentos e de militância, e que eu acho que a gente vai ter muito que aprender com elas, né? Primeiro eu apresento a Lisbeth, Juca e a Regiane, que são nossas companheiras do MST, que trabalham na área de gênero do MST. Depois eu gostaria que vocês falassem um pouco para os nossos colegas aqui o que é o MST, para eles compreenderem esse movimento sem terra, né, que é um movimento de décadas de luta pela terra no Brasil, pelos assentamentos e pela, vamos dizer assim, uma reforma agrária digna e efetiva nesse país, que a gente não tem ainda anos e anos de luta, e isso ainda está em processo. E o Jean Rodrigues, que é professor do Instituto Federal de São Paulo, a mesma instituição que eu trabalho também, que ele também é coordenador do Sinasef, que é o sindicato dos professores, né, dos institutos federais aqui. Ele é o coordenador de São Paulo, no caso. Então, além da condição de professor, que está passando por esse momento, ele tem a condição de sindicalista também, né? Coordenador de sindicato, que é um momento também de muitas demandas para esses coletivos, de algumas respostas e algumas dificuldades que a gente está enfrentando e que a gente vai tentar pensar possibilidades a partir disso, né? Então, primeiro, uma alegria muito grande. Obrigada por vocês terem aceitado bater esse papo com a gente. A ideia é, assim, que cada um tenha mais ou menos uns 15, 20 minutos de fala, se apresente, vocês três, as meninas, o Jean, e falem um pouco, assim, dessa realidade, do que se passa, do que os movimentos estão fazendo nesse tempo,
né? Quais são as dificuldades, tanto dentro do movimento, quanto nessas organizações, nesse tempo de necessidade de ter presença na luta, mas dificuldade da presença por conta enfim, desse tempo que a gente vive, né? Então, Jean, eu vou pedir para as meninas começarem, pode ser? Por favor, Regiane, com a palavra. Abre o microfone, Regiane. Perdão. Olá, boa tarde novamente. Venho agradecer ao convite feito, né, a nós do MST. Temos a honra de participar, eu e a Lisbeth, nesse momento de diálogo, de debate. Eu vou nós se dividimos um pouco, eu e a Lisbeth, vou falar um pouco da nossa trajetória histórica, né, até da construção da formação do setor de gênero do MST, e a Lisbeth vai um pouco socializando as ações, né, que vem sendo realizada nesse tempo de pandemia. O MST é uma organização da classe trabalhadora, dos trabalhadores rurais e camponeses, né, que fazem a luta pela terra, tem como esse objetivo, né, a partir da ocupação das terras públicas que foram ocupadas indevidamente pelos latifundiários, que se apropriaram ao longo da história, e luta pela democratização dessas terras. Luta pela reforma agrária popular, em que, além do acesso, o direito à terra, também o direito à dignidade de morar nessas terras conquistadas, nessas terras em que houve muitas lutas, né, dos camponeses, historicamente, no Brasil. Então, é uma terra, hoje nós temos muitos assentamentos a partir de conquista da ocupação dessas terras, que foram desapropriadas para os trabalhadores, dos que trabalham nela e sobrevivem dela, para produzir alimentos saudáveis, para que possam ter escola para suas crianças estudarem, para que meus filhos possam estudar, tenham a saúde, pôr de saúde, estradas, que tenham uma condição digna e políticas públicas que sejam desenvolvidas nesses territórios conquistados. Luta por transformação na sociedade, a luta contra esse patriarcado, contra um capital que explora a força de trabalho e que vem agora, nesse algum tempo, já um bom tempo, período, vem ocupando essas terras públicas através do agronegócio, trazendo veneno, pacotes de veneno associado a empresas multinacionais de agroquímicos e utilizando essas terras para o monocultivo da cana através do agronegócio. Então, a nossa luta é permanente, a nossa luta é pela igualdade de gênero, a participação da mulher efetiva desde o processo da luta pela terra, desde da cerca derrubada, do acampamento formado nessas terras onde hoje são territórios conquistados. Então, é um processo de organização, de participação das mulheres em vários aspectos, desde a organização na produção, após o assentamento, a luta pela educação, a luta pela saúde. Então, há várias dimensões na luta pela reforma agrária popular que nós enquanto MST, vem se organizando nos nossos territórios conquistados. O setor de gênero da MST, na qual fazemos parte, é uma das instâncias organizativas do nosso movimento, que parte desde o acampamento mundial organizativo, né,
e quando ele vai para o assentamento, ele tem essa continuidade. Em vários outros setores, as mulheres têm a participação ativa, e no setor de gênero tem uma tarefa de pensar a concepção da participação das mulheres nas diversas instâncias organizativas do movimento, a participação e a inserção dos sujeitos LGBTs enquanto identidade de luta, enquanto identidade sem terra. Também tem construído os espaços enquanto os desafios de debater as novas relações de gênero em vários setores organizativos do movimento e tem tido como desafio também a realização de várias atividades, desde a inserção e auto-organização dos sujeitos LGBTs a partir da realização de algumas atividades organizativas, até mesmo da realização do seminário que aconteceu em 2015, com um seminário LGBT com o tema... Só um minutinho aqui, que eu vou tentar lembrar aqui o tema do seminário em que os sujeitos LGBTs se auto-organizaram e realizaram essa atividade. Assim também como foi realizado o primeiro encontro nacional das mulheres sem terra, que aconteceu esse mês de março deste ano de 2020, do dia 5 a 9 em Brasília, discutindo vários temas de debates com as mulheres, como a questão da violência do patriarcado, da violência do racismo, da homofobia, em que acontece nesta sociedade desigual. Também houve momentos de trocas, de experiências, de socialização nas feiras da produção de alimentos e artesanatos trazidos das mulheres das áreas dos assentamentos, assim também com a apresentação de atividades artísticas. Então, há várias questões que nos é incumbida quanto tarefa dentro do setor de saúde, do setor de gênero dentro do MST, que está nos colocando vários desafios, além das conquistas que já vêm sendo a partir da luta e da participação das mulheres nos diversos espaços dentro do MST, da participação da paridade, de 50%, nas diversas atividades de cursos, de formação, nas instâncias organizativas do nosso movimento, nos setores, nos encontros, em várias atividades. Assim também como alguns direitos conquistados com a participação igualitária nas decisões nesses espaços, desde as associações, cooperativas, dos nossos assentamentos, e também a titulação do lote no nome do casal é também um dos direitos conquistados a partir da nossa luta enquanto MST. Então, eu trouxe aqui alguns elementos nesse sentido, de ressaltar um pouco do histórico, a partir da luta e da construção da concepção do setor de gênero dentro do MST. Eu só vou tentar trazer aqui que o primeiro seminário
que foi realizado o LGBT foi com o tema diversidade sexual e o MST, e foi em 2015, e foi um importante passo de auto-organização dos sujeitos LGBT no MST. Assim também, eu gostaria de ressaltar que foi um marco importante também no nosso espaço organizativo, as assembleias realizadas com as mulheres para discutir as demandas das mulheres, assim também como discutir as demandas, né, e pensando aí sobre o tema do patriarcado, do machismo, com a assembleia, com os homens, nos espaços organizativos do nosso MST. Aí eu passo agora um pouco para que a Lisbeth coloque um pouco das ações aí que a gente vem realizando a partir do setor de gênero. Lisbeth, licença, posso te pedir só um favor? O Jean pediu para a gente fazer pelo menos uma rodada para cada um falar o nome, de onde é, enfim, eu esqueci de fazer isso. A gente pode fazer isso nesse momento? Começando pela Regiane, ela fez toda a explanação dela. Onde você está, Regiane, nessa linda... Eu queria estar aí. Quem é você, onde você está? E a gente faz brevemente. Bem lembrado, Luciana. Meu nome é Regiane, eu faço parte do setor de gênero estadual do MST de São Paulo. Moro aqui no assentamento, numa área conquistada, houve muita luta nessa área, nesse território aqui, houve muitos conflitos, e hoje é um território conquistado, com muita luta dos trabalhadores e das mulheres trabalhadoras. E eu estou aqui no assentamento, desde 97. Bom, obrigada. Eu sou Luciana, eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo, sou doutoranda da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e faço parte do grupo de identidades coordenado pelo professor Paiva, que aqui está. Eu sou o Miguel Tilton, licenciei-me em Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes do Porto. Neste momento estou no Porto e colaboro com a Identidades. Um prazer e uma... Não sei se... Quem mais? Agora é quando começam todos ao mesmo tempo. Eu sou o Paiva, como a Janet disse, sou mais ou menos coordenador de identidades há uns anos. Já não sou professor, agora sou jurista na Faculdade de Belas Artes. Tenho esta relação antiga com este grupo. Se calhar era melhor eu dizer quem falasse a seguir, que é para não ficarmos todos a olhar uns para os outros. Tiago. Pronto, então... Tiago, pronto. Olá. Célia, diz? Para mim, Paiva. Sim, Célia. Olá a todos, boa noite. Nós aqui é boa noite. Eu chamo Célia de Camela. Sala, ele está com certificado de sala. Então, eu juntei uma identidade. Perdemos a Célia, não é? Não conseguimos ouvir a Célia. Portanto, a Célia, eu vou
Espera, eu vou. A Célia Em é. 2007. Na altura era professora da Escola Nacional de Artes Visuais. No Porto, a fazer mestrado nesta da educação. Olá. Eu não sei se conseguiram ouvir a minha apresentação, porque acho que tivemos aqui uma falha da internet. Conseguiram ouvir alguma coisa? Pode repetir, por favor? Pronto, mas já tinha dito, achamos Célia Zandamela na sala. Eu juntei no Identidades em 2007. Na altura, dava aulas na Escola Nacional de Artes Visuais. Depois, graças ao Paiva e outros membros do Identidades, fui estudar para o Porto, fiz o mestrado em 2012. Quando retornei para Moçambique, fui convidada a fazer parte do Ministério da Educação. Então, estou a trabalhar na área de formação de professores, ao nível do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano de Moçambique. Agora vou passar para o Vítor. Olá, meu nome é Vítor Sala, sou um dos mais novos no Identidades, portanto, eu faço parte do Identidades desde desde 98, 99, por aí. 96. 96, portanto, mesmo no início, não é? Faço parte do Identidades já desde o início. E, também entrei no Identidades por via da Escola Nacional de Artes Visuais aqui em Maputo. Na altura estava na direção da escola. Sou como Tiago Pinho, portanto estou a fazer doutoramento nas Belas Artes do Porto. Espero também concluir no espaço de 2 anos. Olha! E neste momento estou a dar aulas na Universidade de Artes e Cultura aqui em Moçambique. Portanto, é a única universidade criada especificamente para a área das artes e cultura. Portanto, chama-se ISARC, que também fiz parte da criação dessa instituição. O Paiva também. Que o Paiva também, portanto, com a colaboração do professor Paiva. E pronto, e é tão bom estar aqui com vocês. Matar aqui saudades. Letícia. É isso. Estou com o microfone ligado. Olá, sou Letícia. Acabei a licenciatura em Escultura na Faculdade de Belas Artes do Porto, ano passado. Estou no Porto. Colaboro com Identidades muito recentemente, só desde o final do ano passado. E pronto, acho que faço outras coisas assim. Seixa. Também acabei. Vocês estão a ouvir, não estão? Sim, isto está a demorar um bocado, desculpem. Eu também acabei a licenciatura o ano passado, na FAO, e acho que faço parte das identidades desde que saí da escola. Portanto, também sou muito recente. E agora estou em Berlim, vim cá para fazer um projeto com uma companhia de teatro e, portanto, o projeto foi cancelado, mas continuo por aqui. Olá, chamo-me Inês, a minha internet é muito má, também fiz Belas Artes o ano passado. Entrei no Identidades a tempo de ir a Conceição das Crioulas, no Brasil. Desde então estou a tentar escrever um texto que ainda não está acabado. Portanto, tenho estado muito ligada às lutas e tudo. Peço desculpa porque eu estou em Glasgow e falo inglês 99% do tempo. Pronto, é isso. Estou muito feliz por aqui estar. Jean. Sim.
Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer imenso aí, tá? Agradecer imensamente o convite de Luciana, né? Agradecer a todos aí que estão participando e tentando ouvir, acima de tudo, em todos os sentidos, né? Tanto do ponto de vista tecnológico como do ponto de vista pedagógico, né? Estou aqui, né, no Brasil, aqui em Detalhe, na cidade interior de São Paulo, né? Vocês me escutam? Sim. Sim? Tá. Então é isso, tá? Como eu vou falar um pouquinho mais, vou ser muito breve agora, tá? E agradecer novamente o convite. João. Olá, chamo-me João Abel, estou ainda na licenciatura vou agora para o quarto ano e entrei no Identidades desde 2018 ou 2017 com o projeto de Chá das Caldeiras, da Ilha de Fogo, e é isso. E voilà. Luciana, tens a palavra. Agora és tu. Agora nós passamos a palavra para a Lisbeth. Obrigada, Lisbeth. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos, né, pelo convite. Agora é outro sotaque, né? Eu sou peruana, mas já tenho um tempo aqui morando no Brasil. E eu estou aqui morando num assentamento da Reforma Agrária, um assentamento do MST, também no interior de São Paulo, muito próximo da cidade de Bauru. Então, se tiver alguma palavra diferente, é por causa do portunhol, né? Mas... Oi? Por acaso seria agudos? Sim. Exatamente. Nossa, fantástico, eu morei aí do lado. Que legal. Ai, que bom. Então, e atualmente na verdade, já tenho 8 anos aqui no Brasil, né? E eu estudei na Universidade Federal de Integração Latino-Americana. E aí eu me formei na graduação, fiz o mestrado e agora estou fazendo doutorado aqui também no Brasil. Estou fazendo em geografia. Então, eu fico muito feliz de ver tanta gente de várias partes do mundo, estando em vários pontos, e a gente falar de um tema que nos está afetando a todos de alguma outra forma, né? Eu estou aqui no assentamento, no município de Agudos, mas aqui a gente tem uma escola, a Escola Popular Rosa Luxemburgo, na qual também eu contribuo, também sou professora, educadora, a gente chama de educadora, o educador, e a partir desses elementos que a companheira Regiane trouxe, eu queria um pouco também trazer também desde a minha posicionalidade, né? Sendo estrangeira, atualmente estou contribuindo no setor de gênero também do MST, muitos desafios também na frente com esse contexto, e principalmente eu queria comentar que a partir dos elementos que a companheira Regiane, que ela já tem um histórico de luta muito mais amplo, né, e ela tem uma experiência dentro, não só dentro do setor de gênero, mas em outros setores do movimento, como ela falou, o movimento, o MST, ele é um movimento já que surgiu na década de 80 aqui no Brasil, principalmente no sul do Brasil, e ele tem várias instâncias organizativas internamente, né? Ela e eu atualmente temos o desafio e assumimos a tarefa do setor de gênero, mas isso não significa que a gente só se fecha no setor de gênero. A gente tem a responsabilidade, mas a gente atua em outras tarefas, né? Também, quando precisa da gente, a gente está em todas essas tarefas. E nesse sentido, eu queria destacar que, assim como a gente está falando de vários pontos do mundo, e depois a gente possa melhorar essa prosa, perguntar, questionar, porque a gente também está aprendendo um monte aqui, só de ouvir sotaques e de ver, inclusive, a própria dificuldade de internet, né? A gente está em assentamentos, a gente sabe o que é isso.
E destacar que o Covid-19, para nós, na América Latina, em geral, de uma maneira muito particular, porque os nossos países têm um antecedente histórico de como os estados foram se constituindo, né? E por esse motivo a gente vê muitas deficiências, muitos desafios também a serem enfrentados, porque a gente tem uma estrutura insuficiente de conseguir pelo menos atingir as necessidades básicas, né, para enfrentar esta situação. Chame-se desde condições sanitárias propriamente ditas, né? A gente tem dificuldade de água, tem dificuldade de acesso à saúde, a gente tem uma diversidade de coisas que não foram satisfeitas nesse processo de serviço público, né, dos estados. Eu só queria lembrar que talvez, né, aqui a gente está falando de um grupo de identidades, e acredito que quando a gente pensa na América Latina, a gente pensa nesse histórico de como nós que somos aqui latino-americanos somos de diferentes cores, de diferentes culturas. Então a gente também recebe essa situação que é uma crise global, porém nos atinge de maneira diferenciada, né? A gente vê que as comunidades indígenas também estão passando outro tipo de impactos dentro de seus próprios territórios. Nós que também fazemos parte dos movimentos sociais também estamos passando situações diferentes, falando da situação do campo, né, dos povos que moram no campo, principalmente. E a partir dessas considerações de que a gente vivencia de maneira diferente essa Covid-19, de impactos muito diferenciados, queria destacar que antes de a gente ter esse contexto de Covid-19, nossos países estavam tendo uma oleada de manifestações diversas, né? Muitos países da América Latina estavam tendo muitas mobilizações. No Chile estava acontecendo mobilizações muito fortes, né, também dos próprios estudantes. No Equador estava tendo muitas mobilizações também dos movimentos indígenas. E mesmo aqui no Brasil também estava começando a surgir isso, né? A companheira Regiane trouxe o dia 8 de março, neste ano, a gente conseguiu se reunir mais de 5.000 mulheres na capital, aqui em Brasília, né? Aqui é a capital do Brasil. Então, éramos 5.000, um pouco mais de 5.000 mulheres, todas juntas, para pensar e como que a gente constrói essas estratégias para enfrentar um governo que tem um discurso que não interessa as pessoas que são negras, porque o governo é racista, ou o governo fala de um discurso misógino, o governo não considera as mulheres. Então, uma série de coisas que já criavam um ambiente de crise política. Nesse contexto, para nós, a Covid-19, ela chegou a um momento em que a gente estava começando a se articular para enfrentar esse governo. A gente não conseguiu fazer mais por conta da gente também ter cuidado da nossa própria saúde, porque a gente também compreende que resistir em esse processo histórico é também cuidar da gente. Então, por esse motivo, a gente acolheu a necessidade de a gente se cuidar, da gente se isolar, mas isso não significa a gente parar, né? Não significa a gente travar a luta dentro das próprias organizações sociais, né? Dentro do MST, a gente pensou várias estratégias, né? Até porque a gente sabe que a nossa luta não é uma luta individual, é uma luta coletiva, não é só uma luta para os camponeses ou para as pessoas que moram no campo, é uma luta que vem sendo articulada com os movimentos da cidade também. Então, a gente foi criando várias campanhas, várias dessas campanhas estão relacionadas
ações coletivas com grupos da cidade. Por exemplo, a gente está em campanha da Periferia Viva. Periferia Viva, que significa? É uma campanha que tem por objetivo distribuição de marmitas, alimentação, comida preparada para as pessoas que estão passando necessidade dentro da cidade, seja moradores de rua ou mesmo, principalmente agora, inclusive a maioria das companheiras, né, são mulheres que fazem parte dessa equipe, a maioria, não são todas, com certeza tem companheiros também que fazem parte, mas é uma brigada, um coletivo que eles estão preparando alimentos também para os estrangeiros que não têm condição nenhuma sequer de receber um auxílio emergencial que o Estado está proporcionando, né? Não é para todos, mas ele não chega nessa situação até por conta da irregularidade de documentação e tudo mais, né? Então, é uma das ações concretas que a gente está fazendo, que dentro dessa campanha de Periferia Viva, que também é junto com outras organizações, mas dentro disso temos essa brigada que prepara alimentos, comida já pronta, né? Por outro lado, também, em geral, em todo o país, né? Em todo o país, tem ido surgindo várias ações de doação de alimentos, né? Alimentos que são produzidos em territórios conquistados, alimentos que são produzidos, assim como no assentamento onde está a Regiane, as companheiras e os companheiros produzem alimentos, produzem mandioca, produzem abóbora, produzem legumes diversas, e esses alimentos que normalmente em alguns períodos estavam sendo comercializados através de políticas públicas, que também parou, né? Mas ao mesmo tempo de a gente ativar a solidariedade, que é um princípio do movimento, e a gente entende que solidariedade não é só dar alimento que sobra, senão, ao contrário, é dar alimento, o melhor que a gente tem, né? E o melhor que a gente tem agora é essa produção de alimentos através de fazer produtivos esses espaços que a gente conquistou nesse processo histórico do movimento. Então, estão acontecendo várias doações, toneladas de alimentos sendo doados. Além disso, também se doa leite, porque vários assentamentos só produzem também produtos leiteiros. E, por outro lado, também estão doando arroz, que o MST é um dos maiores produtores de arroz na América Latina, inclusive, um dos movimentos que produzem maior quantidade de arroz orgânico, então, sem veneno. Então, uma série de ações que a gente quer que cheguem na cidade também como um ato de solidariedade. E dentro dessas várias tarefas que a gente tem, né, a Regiane e eu, que estamos dentro do setor de gênero, também temos outras tarefas, não só o setor de gênero, como eu comentei, não é só o setor de gênero ou outros setores. O movimento, mais ou menos, são 10 setores que a gente atua, mas dentro do setor de gênero a gente tem outro desafio, porque a gente sabe que a Covid-19 não só impactou a nível sanitário, econômico, ou tudo que a gente vem escutando a partir dos governos, mas também que ele influencia na vida das mulheres, na vida dos LGBTs, na vida dos idosos e das crianças que agora não conseguem ir para a escola. Então, a partir do setor de gênero, junto com os outros setores onde atuam mulheres e companheiros e companheiras LGBTs, a gente articulou uma série de objetivos para a gente conseguir chegar e cuidar das nossas crianças, né? Cuidar das nossas companheiras. E, sobretudo, porque aqui no Brasil, assim como inclusive no meu próprio país, a violência doméstica foi aumentando
a violência contra as mulheres aumentou muito mais, por conta do isolamento. As mulheres ficam junto com o agressor e muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa. As crianças também a gente não está sabendo como que eles estão lidando dentro de casa. Então, são várias coisas que a gente tem e muitos desafios de pensar para nosso cuidado próprio, né? E, a partir disso, a gente criou uma rede de combate à violência doméstica, está em construção ainda, e essa rede de combate à violência doméstica, aqui no estado de São Paulo, a gente está trabalhando ainda, está construindo, mas já começamos a fazer algumas ações concretas, né? Entre elas, até por conta da dificuldade de internet e de telefone, porque em muitos lugares aqui não tem acesso de telefone, a gente criou um coletivo de profissionais que possam atender as vítimas de violência doméstica. Esse coletivo de profissionais, ele está constituído por psicólogos, homens e mulheres, né? Está constituído por advogados também, todos eles de maneira voluntária, para a gente conseguir acolher essas vítimas, seja por um telefonema, seja por um contato de algum companheiro ou companheira que possa a gente, pelo menos, salvar vidas nesse contexto que ficar isolado não está sendo fácil para nenhum dos sujeitos que normalmente ou frequentemente são alvos de violência, né? E nesse sentido, a gente está tendo esse desafio. Não é nada fácil, porque a gente sabe que existem muitas limitações de acesso à internet, acesso de conseguir fugir do local de violência até a cidade, até porque dentro das cifras do Estado, né, as cifras oficiais de denúncias de violência doméstica, a mulher ou os outros sujeitos alvos de violência doméstica no campo, elas não são contabilizadas, elas são invisibilizadas. Então, nesse sentido, a gente está tendo várias estratégias, com certeza, a respeito, mas eu queria destacar essas três, principalmente, né, a questão da produção de alimentos e a solidariedade e entrega, doação que a gente está realizando. A gente também pensar um pouco nessas ações concretas da rede que a gente está fazendo, que, claro, estou falando de São Paulo, porém, dentro do Brasil, a gente está articulando diversas ações dentro de outros estados, porque cada estado, né, tem sua própria particularidade. Então, cada um vai fazendo e vai criando estratégias para conseguir atingir e conseguir ajudar as companheiras e companheiros que precisam. Em geral, é uma campanha que a gente chama a campanha contra os vírus e as violências, que é uma campanha que não surgiu só agora por conta do Covid-19, ela é uma campanha que já vem surgindo desde atrás, mas concretamente seriam essas ações que eu queria destacar, e seguramente a gente vai dialogando para não ficar aqui falando, acho que já falei demais, mas a gente poder ir dialogando, são várias questões que a gente está atuando, da saúde, da educação e outras ações que também implicam ações políticas concretas para a gente conseguir enfrentar essa Covid-19 e que nos afeta de maneira diferenciada, mas que a gente consiga se juntar como classe trabalhadora. E seria isso, e depois a gente vai trocando as ideias. Obrigada, Luciana. Obrigada a você, Lisbeth. Jean, com a palavra, por favor. É interessante porque a camarada que está falando de Agudos, a Lisbeth, eu conheço aquele espaço, aquela região, porque eu nasci lá, né? Então, quando ela fala, né, é a menos de 15 minutos da minha casa, né, onde eu nasci. Então, ela fala de uma região que, de fato, tinha muitos problemas, e uma saudação tremenda aí, né, às camaradas do Movimento Sem Terra. Eu acho que nunca foi tão importante o lema, né, de ocupar, de resistir, de produzir em todos os aspectos, né? Então, uma saudação especial
né, as duas camaradas do MST, e que honra, né, tá sendo convidado ao mesmo tempo que essas camaradas são convidadas, né? Para mim é uma grande honra mesmo, né? E agradecer a Luciana e todos aí que estão ouvindo, tá? Acho que eu vou falar algumas bobagens aqui, né? E tem gente que vai ouvir as bobagens, né? Então, em linhas gerais, meu nome é Jean, eu sou professor, né, do Instituto Federal de São Paulo, né, a mesma instituição, né, de Luciana, né, só que ela está em cidades diferentes. Falar um pouquinho do Instituto. Eu sou da área da educação, né, fiz minha graduação em pedagogia, mestrado e doutorado também na área de educação, política educacional. E, em linhas gerais, né, faz mais ou menos 4 anos e meio que eu estou no Instituto Federal, mas o que é esse instituto, né? Tive experiências anteriores também, né, em outras redes, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas só falar um pouquinho da rede, né, para poder entender o que é ser sindicalista, o que é estar numa instituição, né, de defesa da classe trabalhadora, né, especificamente na área educativa, né? O Instituto Federal, né, essa rede, ele surge em 2008, né, modificando uma rede já existente, quase 100 anos, né? A nível de Brasil é velha, a nível de Portugal não, né, e de outros países não, mas aqui ela é considerada uma rede bem velha. Em 2008 ela acaba se transformando, né, numa coisa que ela é muito interessante, a conjugação de ensino médio, né, com o ensino superior em um mesmo espaço. Acho que isso tem uma riqueza muito grande, né? Nós temos hoje, né, o conhecido como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, cerca de 650 campos, né, ao longo do Brasil, cerca de quase 1 milhão, né, de estudantes. No estado de São Paulo, né, nós temos aqui 37 campos e cerca de 61 mil estudantes, né, seja do ensino superior ou do ensino médio técnico, né, em suas diversas modalidades também de formação. Então, é uma rede uma rede grande, né, ela tem uma capilaridade bastante interessante, ela atinge, particularmente, aqueles que mais precisam do ponto de vista, né, do nível socioeconômico. Ela tem uma capilaridade muito grande naqueles estudantes, filhos da classe trabalhadora, e oferece, né, do ponto de vista qualidade, um ensino extremamente qualificado daquilo que nós entendemos como uma educação de qualidade socialmente referenciada, né, uma formação ampla, uma formação que não é só para passar em vestibular, ou outro processo seletivo. Então, ela tem uma formação com caráter muito interessante, né? Então, eu sou professor desta instituição, né, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e sou, né, nessa gestão há cerca de 1 ano e meio, da coordenação estadual do SINASEF. O SINASEF, ele é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais e abrange tanto professores como todo aquele corpo também de trabalhadores que estão dentro dessa entidade, dessa instituição. É um sindicato nacional e nós nos dividimos em seções, né? E eu faço parte da seção São Paulo, correspondente aqui ao estado de São Paulo, né? Sou parte dessa coordenação estadual. O que é ser sindicalista, pelo menos nesse momento aqui, né? Já tinha uma atividade militante, né? Desde o movimento estudantil, outros sindicatos em outros segmentos de trabalho, mas nós fomos sorteados do ponto de vista que, assim que nós entramos, né, como coordenação desse sindicato, um sujeito de extrema-direita, né, desmiolado, assume a presidência do país, né? A caracterização, né, da camarada do MST, ela foi muito tranquila na caracterização de nosso presidente, né? É um sujeito que não acredita na Covid, que acredita que você ter um porte de atleta impede que você se contamine com o vírus, faz propaganda contra o isolamento, o distanciamento social. Todo final de semana ele sai passear, né, estimulando aí os seus seguidores a fazerem o mesmo. Então, é um negacionismo que influencia em muito, né, o que nós estamos vendo hoje, depois dos Estados Unidos, o Brasil batendo recorde de contaminação pela Covid-19,
por um dos motivos pela falta de política pública, mas com certeza pelo exemplo, né, do nosso presidente. A exemplo dos Estados Unidos, que você tem o Trump, é que nós temos um Trump brasileiro, né, acho que piorado. Então, acho que esse é um ponto, né? Nós temos uma conjuntura pandêmica com um governo que se assenta numa perspectiva ultraliberal, né, que vê o servidor público ou qualquer tipo de relação do Estado como inimigo, e ao mesmo tempo que ele tem uma perspectiva ultraliberal, privatizante, né, de destruição de universidades públicas, né, de colégios públicos estatais, ele caminha de mãos dadas com um ultraconservadorismo, né, de perseguição de professores, de perseguição à ciência, de perseguição ao pensamento crítico ou o simples fato de pensar diferente. Então, a gente vive hoje no Brasil uma dificuldade muito grande dentro dos espaços acadêmicos de perseguição, né, a esse pensamento crítico. Então, esse é um cenário que nós temos aqui, né, e isso, de certo modo, acaba influenciando nas lutas que nós temos enquanto entidade sindical, né? Como, por exemplo, perseguição e o rompimento, né, de muitas vezes de professores que discordam ou que têm algum tipo de matéria, ou você falar de determinados pensadores dentro da sala de aula, você hoje em dia é motivo de perseguição, né, por determinados setores da sociedade, por determinados setores do governo, né? E ser sindicalista nesse momento, né, eu acho que a gente precisa recriar situações, porque nós estamos vivendo um momento que acho que é um momento novo na história da humanidade, pelo menos nesse período, no século XXI, das quais as relações de trabalho elas são totalmente ressignificadas com novos problemas. Se antes nós tínhamos alguns problemas, né, eu acho que agora se aprofundou e se caracterizou um novo tipo de problema, né? Nós estamos trabalhando muito mais, né? A quantidade de horas, quando você confunde o espaço doméstico com o espaço profissional dentro de quatro paredes, faz com que as relações profissionais e as relações domésticas acabam se confundindo, dando uma sensação de um ciclo que não se termina nunca, né? E sensação de fadiga, de cansaço, de problemas, parece que eles se arrastam. Então, nós temos, esses dias mesmo, nós aplicamos um questionário para todos os trabalhadores do Instituto Federal, né? Não foram muitos, mas quase 160 questionários, das quais metade reclamava de cansaço que não terminava, né? Sobretudo as mulheres. Aí eu acho que as companheiras que vão fazer esse debate de gênero, acho que é um espaço que tem que se colocar muito bem. O que chega para a gente, enquanto, né, sindicato, que faz a defesa de condições adequadas de trabalho, de uma educação de qualidade socialmente referenciada, de problemas que são profundamente acentuados, né, mediante a questão de gênero. E isso é importante porque acho que nessa conjuntura machista, nessa estrutura também, né, que é machista, muitas vezes a mulher trabalha e ela trabalha muito dentro de casa. E quando essa mistura, né, de profissional com doméstico no mesmo espaço, as mulheres são as mais prejudicadas. Então, é o que nós estamos sentindo hoje e tentamos sempre fazer intervenções, como, por exemplo, marcar uma reunião. Qual é o melhor horário para se marcar uma reunião, considerando a participação de mulheres? Muitas das vezes tem que dar conta do seu filho de algumas questões para depois marcar uma reunião. Então, são problemas que vão aparecendo e que nós estamos dialogando constantemente. Há uma discussão muito forte. O Instituto Federal ele não adotou nenhum tipo de atividade de modalidade EAD ou de metodologia EAD, né, à distância. Ainda não, né? Enquanto muitas outras redes já adotaram, né, atividades para tentar, entre aspas, fazer algo, oferecer alguma atividade, né, justamente com o discurso e o argumento da não exclusão, dentro do Instituto Federal de São Paulo, pelo menos, nós ainda não temos, nós temos aí a suspensão do calendário acadêmico, e estamos segurando ainda esse retorno via modalidade ou metodologias EAD, até quando a gente não sabe, que é uma pressão muito grande. Mas o debate que temos travado ultimamente é contra qualquer tipo de exclusão. E necessariamente, né, um planejamento aí EAD apressado, ele é motivo de exclusão. Ele vai gerar exclusão simplesmente porque quase a metade dos estudantes não tem, né, acesso adequado à internet. Nós aqui,
né, que muitos aqui com doutoramento, com, né, mestrado, estão com problemas de conexão, né? Quiçá os garotos, muitas vezes, que não têm nem o que comer, como que vão dialogar do processo educacional EAD, né? Muitos pais que têm dificuldade de interpretação, com problemas de acesso ao conhecimento mínimo, eles vão se tornar verdadeiros tutores aí, dentro de algumas relações dentro de casa, vão virar professores. Então, esses elementos eles precisam ser discutidos com muita tranquilidade, ouvindo todos os setores, e acima de tudo, né? Não deixando ninguém para trás. Acho que um lema que nós estamos construindo é: ninguém pode ficar para trás na tentativa de se fazer algo, né? Em linhas gerais, eu acho que o sindicato ele tem uma capacidade um pouco reduzida de fazer esse debate, sobretudo na pandemia, né? Porque nós não podemos fazer muita coisa. Há uma enxovalhada, né? Há uma chuva muito grande de atividades online, lives diárias, né? Reuniões diárias das quais fazem, né? Tem um excesso de informação, mas com pouco conhecimento, com pouca reflexão. E, em linhas gerais, o sindicato está para mobilizar e construir alternativas. Acho que esse tem sido, né, para finalizar, o papel que nós temos incorporado. Fazer refletir, pensar em formas alternativas do ponto de vista hoje, de se retornam, se não retornam, e quando retornam as aulas, a melhor maneira de preservar vidas, de preservar a saúde, sem ter processo de exclusão, sobretudo dos filhos da classe trabalhadora, daqueles que mais precisam. Tá? Acho que, então, em linhas gerais, é mais ou menos isso, gente. Ok, Jean, obrigada pela sua contribuição e obrigada pelas meninas. Agora eu queria deixar aberto para quem quiser fazer perguntas, enfim, para a gente poder abrir esse diálogo e falar a respeito dessas aprendizagens de hoje. Não sejam tímidos. Podem perguntar. Pode ser? Pode ser. Há aqui um problema de instabilidade. Conseguem ouvir? Sim. Certo. Então, só uma pequena fala, porque o interesse, grande parte das pessoas que estão a assistir, são daqui do Grupo Identidades de Portugal, não é? Que interesse podemos ter em estar nesta conversa? Não é? Eu acho que há uma consciência que, eu vou falar por mim, não é? Não vou falar pelos outros. Há uma consciência que eu fui adquirindo conforme fui ficando mais novo, que nós aqui em Portugal e na Europa, mesmo Portugal num país pobre, nós somos uns privilegiados em relação a situações que existem à nossa volta e que são situações criadas numa sociedade que gerou este equilíbrio social, mas que grande parte dos problemas que estão criados no mundo resultam da criação de privilégios de uma parte do mundo. Ou seja, os problemas que há no mundo em diversos setores, mas que também há aqui em Portugal, eles são todos fruto da construção de privilégios para alguns. E se nós não tivermos, independentemente das dificuldades que a nossa vida tem, nós temos todos problemas, não é? Todos temos problema para pagar a propina, para isto, para aquilo, ninguém tem o que precisa. Mas, de qualquer forma, nós somos detentores de um privilégio. E temos que ter uma consciência social e política que este privilégio é que resulta, é que provocou um conjunto de desequilíbrios na sociedade e de discriminações que estão enraizadas na sociedade, não é? Portanto, porque se nós não tivermos esta consciência, nós ficaremos, seja no lugar em que cada um de nós viva, fica sempre com a consciência que os seus problemas são os grandes problemas. E esquece que a dimensão do problema de cada um é sempre um usufruto de algum privilégio que esse cada um tem. E portanto, nós precisamos ter uma consciência que este mundo precisa de um novo paradigma de equilíbrio no mundo,
que desarticule esta relação de criação de privilégios e riqueza para um e de desfavorecimento e discriminação para outros. Portanto, há aqui uma estrutura política, capitalista, social, criou uma situação no mundo que faz com que nós agora, também perante a fragilidade que toda a humanidade está a encarar de frente, seja privilegiada ou não, que nos faz pensar que talvez seja uma oportunidade de nós, por um lado, conhecermos melhor uns aos outros e consigamos encarar uma inscrição numa luta, seja uma luta para que a pandemia não traga um voltar atrás ao que era antes da pandemia, mas traga um exercício de uma coisa nova. Porque se nós nos contentarmos em reconquistar alguns privilégios de vida que temos, nós estamos a querer manter uma situação que ela própria é uma situação de um fracasso social e de um mundo de uma discriminação que, independentemente de algum conforto burguês ou o que quer que seja cada um consiga ter, não são satisfatórios do ponto de vista de uma relação de humanidade e de uma consciência de uma humanidade que se reconheça a si própria enquanto um comum e não enquanto um lugar de privilégio de cada um. Portanto, eu penso que o desafio que se põe, e estas conversas acho que são interessantes para todos, para a gente saber, por um lado, as formas como, perante problemas de uma dimensão que a maioria de nós aqui desconhece, como que enfrentam o movimento sem terra, como encontram as mulheres perante violências domésticas em situações muito particulares e muito sofridas, que consciência que nós temos de ter todos sobre isto, para que possamos pensar que esta luta contra a pandemia, mais que uma luta contra a pandemia, é uma luta pela criação de um novo paradigma social, em que nós possamos, de facto, falar de um comum, de uma sociedade, de uma humanidade, que se olha entre todos nos olhos, em que todos partilham os problemas de cada um e todos preferem uma situação de equilíbrio e não de construção de privilégios e de discriminação. Eu penso que a situação está aí. Porque depois isto pode ser desdobrado para pequenos problemas. Eu não queria desviar muito para a política. O Jean coloca aqui uma questão que é: vamos transformar as nossas escolas em espaços de ensino à distância, não é? E o ensino à distância traz a retomada de uma relação em que as escolas são entidades de ensino unidirecional, em que o mestre, o professor, tem algo a ensinar e que o outro, do outro lado do ecrã, tem que entender para depois ser policiado os sistemas de avaliação para saber se aprendeu ou não. E tudo o que podia ser uma dinâmica que estava sendo criada na educação, com o Freire e com outros pensadores, e com práticas experimentais que se utilizam em pequenos lugares, como no Movimento Sem Terra ou em Conceição das Crioulas, ou isso, que é entender que uma escola não é um lugar de ensino, mas é um lugar em que se constrói uma comunidade de aprendentes que põe em causa os saberes que constituem esta sociedade, e não que tem que comportar-se do ponto de vista acrítico perante os valores que esta sociedade instituiu. Portanto, nós precisamos de uma escola que seja uma escola de reposição de uma outra possibilidade de vida e de uma outra sociedade. E isso só é possível num sistema de comunicação relacional, num sistema de uma aprendizagem que é partilhada. E partilhada não do ponto de vista dos emissores do saber e dos receptáculos do saber. E depois sistemas de avaliação que são policiamentos sobre o sucesso dessa aprendizagem. Portanto, o ensino à distância está a trazer e está a haver uma aceitação política e social do que o ensino à distância traz, que do ponto de vista é um retrocesso muito grande, ainda que tecnologicamente possa parecer um avanço, mas que é a destruição daquilo que a escola pode ser como uma entidade desobediente ao próprio sistema hegemónico existente. Seja um sistema como nós temos, social-democrata, de modo social-democrata, ou social-democratizante, se quisermos assim, aqui no governo, com o governo português, seja com um fascista, com um caótico, com um louco, como vocês têm. Mas não perceber que em si o ensino à distância é um dos instrumentos que mais vai agredir a escola democrática, eu penso que é um perigo que nós não podemos aceitar, que não podemos de facto aceitar e que temos que combater com
com toda a veemência. Eu estou a imaginar, por exemplo, eu faço formação de professores. A Célia está empenhada em formação de professores. O que é uma formação de professores a partir de um ecrã? Capacidade de preparar um professor para ter uma relação educativa, democrática com os estudantes, para que a construção dos saberes seja nessa relação. A possibilidade é que é transmitir esse cotidiano educativo, essa prática educativa. Peço desculpa, eu estou a falar muito, o entusiasmo é assim, é melhor passar a palavra para... Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou falar, mas eu vou falar breve também. Como o Paiva falou, eu acho que tem uma perspectiva aqui que une a fala de vocês três e une um pouco o que o Paiva falou, Regiane, Lisbeth, Jean e os colegas. É a gente tentar pensar essa questão da luta comum, porque quando eu leio sobre o MST, quando eu vejo a luta do sindicato, quando a gente, né, tem a luta na questão da educação contra essa educação à distância e tudo mais, e outras coisas, é essa luta comum. E teve uma frase que eu acho que foi não sei se foi a Regiane ou a Lisbeth, saber que é uma luta coletiva. E aí eu tenho muita curiosidade nesse sentido, porque vocês, tudo bem, já é um movimento que tem muito tempo de trabalho, o sindicato você também tem, né, essa luta, mas como pensar numa sociedade que cada vez mais está criando só indivíduo, né, pessoa para ser indivíduo, como que a gente faz esse processo também de entender que a luta é coletiva, porque eu sei que vamos dizer assim, o nível de sofrimentos, eles são diferenciados de acordo com a sua situação de privilégio, mas existe uma sensação de que as coisas não estão bem, né? E eu acho essa possibilidade que vocês têm dessa luta coletiva um ensinamento muito grande para a gente como pessoa e também para mim como professora, por exemplo, de conseguir criar nos jovens essa relação de coletividade tentando diminuir um pouco essa competitividade que toda hora está sendo colocada. Então, eu queria perguntar para os três desse processo de coletivo, como que está sendo esse processo de ser coletivo, de luta coletiva nesse momento? Qual dos três? Os três podem responder à vontade. Mas tem que desativar o microfone para falar. Tem que ativar o microfone para falar. Quer inverter a ordem? Quem falou primeiro fala agora? Pode ser. É uma boa, né? Aí, Regiane? Oi. Regiane começa. Então, quem fala é você, Jean. Você está revertendo. Não, invertendo não, desculpa. Voltando lá no começo. Voltando à ordem. Então, é Regiane, desculpe. Isso. Então, vou tentar contribuir com o debate no sentido que a Luciana traz, de pensar, né, ações conjuntas, pensar ações discutidas coletivamente, e elas são fortalecidas. Quando eu estava lembrando aqui na fala do companheiro agora eu não lembro aqui o nome, perdão, mas é do companheiro do sindicalista, quando ele traz a questão do ensino, a EAD. Realmente é uma realidade hoje no campo, principalmente no campo, né, que a Lisbeth ressaltou, uma grande dificuldade de acesso à internet, das crianças, né, os jovens e adultos que estão
terminando o ensino médio. Então, a luta que foi conjunta, diante de um cenário, de um governo como esse que está aí, que nega a ciência, que nega as mortes, né, de pessoas que estão morrendo por conta desse vírus, que não traz ações no seu governo que amenize as situações de sofrimento da população. Pelo contrário, nós, enquanto movimento, sabemos que esse governo só vem, desde os governos anteriores, após o golpe, só vem tendo retrocessos de conquistas para a classe trabalhadora. Foi importante o posicionamento das organizações em lutar que o ministro da Educação teve que adiar o Enem por conta dessa real situação, que é o acesso à internet, que é o acesso que é as dificuldades que a maioria dos jovens e estudantes tem, principalmente os que moram no campo, os que moram na periferia, nas grandes cidades. Então, quando se junta várias organizações que têm o mesmo ideal de críticas a um governo que só veio para desmontar as conquistas da classe trabalhadora e veio para trazer um pensamento mais conservador, que é o individualismo, que é outros aí, o próprio machismo, o patriarcado, fortalecer grupos econômicos que estão desmatando, como o caso da Amazônia, que já vem ao longo aí desde o ano passado. Realmente é uma luta que é preciso ser travada aí, pensada, ações conjuntas aí com todas as organizações, para que possamos pensar junto como que vamos enfrentar uma situação em que as pessoas, diante de várias atuações desse governo, vem fomentando o ódio, vem fomentando outros tipos de comportamento que não vem de encontro com a coletividade, não vem de encontro com pensar no outro, pensar no sofrimento do outro. Então, acredito sim que a Luciana vem trazer elementos fundamentais, que é de pensar ações conjuntas em organizações parceiras, o que pode ser feito para ter uma força muito maior para ser fortalecida nessa luta e nesse enfrentamento, nesse tempo que nós estamos vivendo no mundo, né? Não só no Brasil, mas em outros países aí que têm governos muito conservadores, como os Estados Unidos, como foi colocado. Então, eu creio que minha contribuição vem nesse sentido, né, em que foi importante algumas conquistas, né, mesmo diante de todo esse cenário. Uma é a EAD, o Enem, o adiamento do Enem. Outras são forças também que estão colocando sobre essa questão da EAD, que é uma grande dificuldade, que causa exclusão, né? E a outra também importante conquista o projeto de lei aí que está no Congresso no Brasil, que é em relação à grilagem de terras na Amazonas, no Pará, em outros estados aí, e vem de encontro nesse sentido de somar forças, né? Forças que estão lá dentro do Congresso e forças que fazem parte das organizações da classe trabalhadora. Lisbeth? Eu acho que eu falei demais. Então, sobre essa questão, Luciana, e também um pouco pensando na colocação do professor Paiva, né, quando ele traz a necessidade de a gente se aproximar nas outras realidades, né? Isso também já é um ato de solidariedade, de
como da gente se inteirar um pouco mais das realidades das outras pessoas, dos outros povos, das outras lutas, né? E isso já é um caminho para a solidariedade. Sobre as ações conjuntas, a gente vem construindo, não é uma coisa fácil, com certeza, né? Historicamente nunca foi uma coisa a gente assumir uma única bandeira. Tem muitas organizações com diferentes bandeiras, porém acredito que o contexto ele demanda certas coisas que a gente está vendo, uma relação e uma articulação política muito interessante, né? Principalmente falando das ações que eu estava comentando, por exemplo, né? Sobre a Periferia Viva, que o MCT faz parte, mas não é o único. Entende? O MCT é um movimento social, principalmente, que luta pela reforma agrária, luta pela terra, né? Como a companheira Regiane bem no início comentava, tem muitas terras que foram conquistadas, tem outras que a gente não conseguiu, tem muita gente esperando ainda por terra, mas esse governo não dá esperança nenhuma. E tem, inclusive, assentamentos muito próximos daqui. Tem um assentamento que a gente está perdendo a terra. As pessoas já estavam morando ali e a gente está perdendo esse território por conta da flexibilização das leis, né? Mas a gente está tentando se articular com outras organizações que antes a gente não tinha essa aproximação. Ou inclusive criando novos laços, né? Esses laços, por exemplo, eu destacaria através da Periferia Viva, né? Acontece na periferia de São Paulo, mas ela junta sindicatos, né? Está a CUT também, está a CONTAG, se não me engano, mas são várias organizações que elas estão atuando lá em São Paulo, mas também outras organizações que estão nos ajudando a pensar e pelo menos adiar essa expulsão de famílias dentro dos territórios, porque a gente tem um contexto de crise. Como que você expulsa as famílias da casa onde elas estão, né? Neste contexto? Então, as pessoas não têm casa, onde que elas vão se isolar, aonde que eles vão ficar em casa nesse tempo, né? Então, a gente está vendo essas parcerias. É muito interessante nesse sentido, porque a gente está buscando se ajudar. Por outro lado, também tem outra campanha que também articula outras organizações, inclusive sindicatos de professores. Aqui perto a gente tem o sindicato da APOESP, né, que são os professores de São Paulo, do estado, e através deles, com eles, né, a gente também, e outras organizações, a gente está criando uma campanha nacional que se chama Precisamos de Todo Mundo, né? Essa campanha grande, Precisamos de Todo Mundo, a nível nacional, ele se refere a ajudar em todos os âmbitos, para todo mundo, inclusive, aqui falando do Brasil, né? Inclusive falando a parceria que tem o MST e o MTST, que é o movimento dos sem teto, na cidade, né? Mas eles lutam por uma casa, uma moradia na cidade. Então, tem essas articulações e possivelmente depois, através da Luciana, a gente passa um link, né? A gente está, inclusive, fazendo uma arrecadação, uma campanha de arrecadação de recursos também para a nossa rede, porque a rede também está dentro dessa campanha de Precisamos de Todo Mundo. Então, depois a gente circula, está em versão em português, em espanhol e em inglês também. Depois a gente repassa para vocês, aí quem conseguir contribuir ou quem conseguir repassar para outras pessoas, para a gente tentar se articular nesse sentido, porque para a gente conseguir fazer alguma coisa, também a gente precisa de algumas ajudas, assim, dessa solidariedade, de saber o que está acontecendo dessas ações, né? E por outro lado, também, a partir dessas situações, né, colocações da Luciana e do professor Paiva,
eu acredito que a gente caminha na reflexão de pensar se realmente a gente vai voltar à normalidade ou não, né? Acredito que não, a gente acredita desde a organização que a gente não vai voltar à normalidade e a gente está tentando, em meio desta crise, buscar o melhor do ser humano, né? E esse buscar o melhor do ser humano é através dessa solidariedade e através dessas articulações também, né? E saber e deixar saber que as companheiras, os companheiros não estão sozinhos, que a gente está todo mundo junto e que a gente precisa se dar a mão, né, para a gente conseguir sair. Não está sendo fácil, com certeza não é uma tarefa fácil, porque nunca foi, mas a gente está tentando desde o MST. Seria isso. Jean, por favor. Obrigada, Lisbeth. Oi, pessoal. Essa pergunta, ela, se a gente soubesse, né, a resposta clara a ela, a gente resolveria, né, eu acho que os problemas mundiais, né? Porque, de fato, né, uma coisa que nós temos muita clareza em tudo isso, né, pelo menos na perspectiva que aproxima todos aqui, pelo menos da que eu percebi, é que a saída ela é coletiva. Ponto. Né? A saída é coletiva. Agora, uma questão é construir essa coletividade, né? Como nós vamos construir essa coletividade, né? Como que nós vamos desconstruir, né? Acho que o poder individualizante, né, de um sistema que cria amarras, cria obstáculos, né, constantemente cria, né, e desenvolve toda uma forma de vida, uma forma de relação, uma forma de apropriação que cada vez mais caminha, né, para um monte de eus, né, um monte de relações de eus individuais e menospreza, inviabiliza, coloca obstáculos em toda forma de organização coletiva, né? Seja no ponto de vista das leis, seja do ponto de vista da escola, seja do ponto de vista das relações de trabalho, né? Eu sempre brinco às vezes, né? Você vai procurar emprego, você nunca vai procurar emprego em dupla, ou você nunca vai procurar emprego em 3 ou em 4. Só quando você é jovem, meninão, que você é ingênuo ainda, né? Ou seja, desde criança você é amarrado dentro de uma perspectiva que vai construir um grande eu. Então, acho que nós sabemos que a saída é coletiva, né? E aí quem é do movimento, quem é do sindicato, quem é de organizações, a gente acaba repetindo fórmulas, né? É preciso ampliar a luta, é preciso ampliar os laços, é preciso ampliar as formas de relação, mas essas formas de relação elas não são abstratas, né? Elas devem ter uma certa materialidade, e é isso que é o mais difícil você fazer o embate, né? Você pega determinados sujeitos que têm toda a sua trajetória de vida, né? Você vai estudar, arrumar um bom emprego, casar e vai seguir seu conto de fadas. Então, é nessa perspectiva de desconstruir essa trajetória quase natural que a gente encontra 1 milhão de dificuldades. Sobretudo, né, aí eu falo de alguns aspectos, alguns segmentos do funcionalismo público, de modo geral, não só no Brasil, mas em todo o mundo, onde você já tem uma certa estabilidade, você tem, pelo menos, mais ou menos garantida a sua construção e o seu conto de fadas. Para você desconstruir isso e construir algo novo, que é o que a gente quer, você tem muitos obstáculos, né? Então, é nesse sentido que isso é um trabalho contínuo de desconstrução, é um trabalho contínuo, né, de lutar contra ideologias constantemente. E a escola, como é um sindicato, né, na área de educação, e a escola é o principal aparelho, né, que incute nas crianças toda essa ideologia da qual a gente combate. Né? Então, a gente tem algumas vitórias, como a companheira falou, da questão do Enem. Né? Inadmissível você ter um processo seletivo para a universidade em plena pandemia, e assim como outras avaliações também que nós temos, né? Que nós estamos até lutando para cancelar as avaliações externas. Né? Diversas avaliações externas estão sendo pensadas para serem online, muitas vezes. Então, você tem uma série de lutas que não são revolucionárias, são lutas que não vão fazer grande impacto no tipo de sociedade que nós vivemos, mas são lutas que servem para acumular força, para unir lutas diferentes, para unir setores diferentes e trabalhar com uma perspectiva que é cada vez mais difícil nessa sociedade, a esperança de que existe algo diferente. Parece uma coisa muito boba, parece poesia,
né? Mas é isso que a gente luta, algo diferente. E o quão difícil é discutir algo diferente nessa sociedade, que não é dinheiro, salário, coisa para comprar, uma casa para morar, né? Então, a casa para morar parece o sonho, né? Parece poesia, mas é a realidade. Enfim, eu acho que daria para a gente continuar conversando o resto da noite aí e da tarde aqui, mas é muito papo para muito tempo, né? É isso. Bom, Paiva, e como alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu sei que os companheiros de Portugal, daqui a pouco a gente tem que finalizar, porque já está chegando 10 horas da noite lá, né? Então, se alguém quiser fazer mais uma pergunta, ou se não, eu peço para o Miguel e o Paiva fazer um fechamento. Primeiro, eu queria agradecer muito vocês, assim, aprendo muito ouvindo os colegas e entendendo, né, outros espaços de luta. Eu, como professora de artes, a gente está tentando fazer uma associação de professores de artes dos institutos federais. Nossa, é uma peleja, né? Se juntar a gente é uma peleja. Mas a gente está tentando, assim, porque, de fato, cada vez mais que eu vou aprendendo, ouvindo as pessoas, eu estou aprendendo que não dá para ser sozinho. Tem que ser um ser coletivo, tem que ser junto. E isso traz uma esperança e um acalmo também ao coração, sabe? Porque você começa a ver que não é você, é um coletivo, e a gente precisa estar dentro desse coletivo. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa parte indígena também aqui no Brasil, nossa parte negra, né? De pensar essa resistência a partir de junção de pessoas pensando junto, né? Às vezes as saídas, eu acho hoje que elas só são possíveis pensando junto com vocês, assim, ouvindo, abrindo, né, os horizontes, ouvindo todas as partes e todas as possibilidades. Então, eu agradeço muito. Conheci as meninas hoje, muito obrigada, Lisbeth e Regiane. O Jean eu já conheço um pouco mais, assim, e acompanho as lives do sindicato, que está sendo muito bom, porque está trazendo pais, alunos, e a gente está num debate ferrenho lá. Obrigada. É isso. Bem, muito obrigado por todos estes contributos. Foram realmente fantásticos porque nos fizeram continuar a pensar o que é esta questão do comum, e acho que isto é uma coisa que vai ser transversal transversal a toda a humanidade, mas neste momento que nos torna mais próximos nas dificuldades, claro, com outras escalas, com outras problemáticas, acho que é muito importante realmente ouvirmos, e uma coisa que acho que bastantes pessoas que estão aqui, pelo menos tiveram a oportunidade de experienciar o que é a vida num quilombo, e pelo menos foi em Conceição das Crioulas, aprendi o que é realmente o lugar de fala, e o lugar de fala para nós aqui não é uma coisa, não é uma prioridade, mas que realmente aprendemos em Conceição e aprendemos com vocês que existem esta questão do lugar, do local, da cumplicidade entre vários agentes, e que só assim é que conseguimos construir realmente um futuro melhor, e que não é uma normalidade, porque a normalidade já não servia, então é preciso continuar a pensá-la. Eu gostava de dizer-vos que estamos a planear os próximos ciclos, em princípio as próximas conversas do ciclo. A próxima será a partir da realidade de Conceição, também do Brasil, que se vai centrar muito naquilo que são os testemunhos de uma realidade que está a passar uns tempos muito difíceis, mas que também nos vão dar esta questão do que é o lugar de fala, e continuar esta demanda do que é pensar o comum. Vamos pensando ao ritmo do Identidades também, é sempre pensar um passo de cada vez e pensar qual é que será a próxima, o que é que fará sentido discutir a seguir, e se calhar uma despleta a outra. Temos aqui a Célia, que também nos pode ajudar a organizar a próxima a partir do contexto de Moçambique. E vamos estando abertos, e acho que obrigado por todos, a sério. Obrigado, Luciana, obrigado, Jean, obrigado, Lisbeth, obrigado, Regiane. Foi ótimo. Obrigado a todos, e acho que sim, até à próxima. Penso que é isso.
Tchau, gente. Boa noite. Obrigada a todos. E depois a gente pode, eu tenho e-mail das meninas e do Jean, a gente troca e continua. E, por favor, Lisbeth, Regiane, Jean, quando tiverem essas ações que vocês estão fazendo, mandem para a gente para o link para a gente compartilhar e colocar, divulgar, para a gente aumentar esse trabalho. Gostei muito dessa campanha, precisamos de todo mundo. Adorei. Eu vou mandar o link para vocês depois aí com você, Luciano. Tá, ok. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês. Um abraço na distância. Tchau. Tchau. Fica adiado o abraço corpo com corpo. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau. Eu vou entregar a caneta.